Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Elas na Escrita. Hoje eu tô aqui na minha frente com 2 autoras que eu admiro muito, e vocês sabem que eu sempre procuro umas duplas temáticas, né. E aí a dupla de hoje eu escolhi porque eu acho que a energia bate. O tema é energia. Muito Eu bom. tô aqui com a Natália Zuccalli e a Mariana Salomão Carrara, são 2 escritoras contemporâneas que estão fazendo aí um baita movimento na literatura atual. E eu acho que apesar de ter trajetórias diferentes, vocês têm algumas coisas que se aproximam bastante. Antes da gente começar a gravar, eu estava até conversando um pouquinho com a Natália, que uma das coisas que vocês têm em comum é que vocês escrevem muito, publicam bastante, são 2 autoras com um ritmo de escrita bem intenso, acho que isso é até legal da gente conversar. Vocês trabalham muito com temas complexos na escrita de vocês, mas talvez sem deixar isso de forma pessimista, o que eu também acho legal nos livros. Então Hum. acho que a gente vai poder bater um papo legal a partir daí, sejam bem-vindas. Ah, obrigada. Obrigada. E para quem não conhece ainda, mas espero que vocês já conheçam, eu vou apresentar um pouquinho das 2 que estão aqui comigo. A Mariana Salomão Carrara, ela nasceu em 1986 em São Paulo, é defensora pública e autora de diversos livros. Entre eles, Se Deus Me Chamar Não Vou, finalista do Jabuti 2020 e É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Pela Todavia, ela publicou Não Fosse as Sílabas do Sábado e A Árvore Mais Sozinha do Mundo, ambos vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura. Para Baião, selo das infâncias da Todavia, ela escreveu Sabor Paciência. E agora, em 2026, lançou Cláudia Vera Feliz Natal, que antes de ler eu estava muito curiosa para saber o que significava o título. Achei muito legal quando vi. A Mariana sempre tem isso dos títulos, né, Mariana? Seus títulos são muito bons. Ah, Seja obrigada. bem-vinda. Obrigada. E aí, tô aqui também com a Natália Zuccalla, que nasceu também em São Paulo, em 1990. Ela é escritora, professora e psicanalista. Escreveu os romances Ainda Não, em pré-lançamento pela Todavia, Estela a Esta Hora, pela Todavia em 2023, Cheia, pela Urutau em 2021, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e o livro de contos Todo Mundo Quer Ver o Morto. Formou-se em letras e especializou-se em psicanálise no curso de formação do Instituto Sedis Sapientiae. Ai, eu falei certo? Tá certo, Sedes. Vamos pelo apelido, Sedes. Então é isso aí, seja bem-vinda também, Natália. Obrigada. Obrigada pelo convite. Legal, gente, ó. Tem uma pergunta que eu gosto de começar todos os episódios, que é meio que uma pergunta de aquecimento, mas é legal porque muita gente que escuta a gente gosta de saber de escrita e gosta de saber um pouco do percurso das escritoras, né? A gente tem escritoras aqui em diferentes etapas da fase da literatura, do trabalho. Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho, eu sei que brevemente, porque vai ter, né, uma vida inteira talvez aí para contar, mas como foi o percurso de chegada de vocês até a literatura? Como foi Hum, esse contato de vocês, essa construção para chegar até a Mariana escritora e até a Natália escritora? Como vocês se descobriram nesse espaço da literatura? Pode começar. É, bom, já que foi empurrada a pergunta para mim. Não, brincadeira. Eu acho difícil determinar quando, né, assim, porque acho que uma história com a literatura, uma história com a escrita, ela se constrói numa vida inteira, né. Eh, eu não venho de uma família intelectual, digamos assim, né, com não tinha em casa uma biblioteca enorme, nem nada desse tipo, mas eu tinha uma avó, argentina, que ali, quando eu era criança, dava aulas de espanhol e inglês dentro de casa, né, aulas particulares ali, também com quem eu dividia meu quarto, e que gostava muito de literatura. Tô dizendo dela, porque acho que é a primeira vez que eu falo dela para responder essa pergunta, ou alguma coisa relacionada à literatura, porque dia desses, eh, ouvi da minha família: "Sua avó ficaria muito feliz se soubesse que você tá lançando livros", né, o meu primeiro livro, eu dediquei a ela e ela faleceu sem ver, assim. E eu também, não me lembro, apesar das pessoas falarem, não me lembro dessa relação tão forte da minha avó com a literatura. Mas enfim, parece que isso foi muito importante. Mas Todo já estava aí, né, em algum é. lugar. E aí caminhei pelas artes cênicas na adolescência e fui fazer letras, né. Sou professora de português, então minha relação com a literatura é, antes de mais nada, acho que isso é muito valioso para mim, uma relação de leitora. Então, acho que esse é um primeiro passo para você se aproximar, né. Ter a ter essa relação com alguém que gosta de histórias, gosta das letras e que gosta de ler. E aí, enfim, comecei a levar a sério como escritora. Eu falei: "Não, isso aqui vou levar para algum lugar, vou fazer alguma coisa com isso", escrevendo dramaturgia. Legal. Então, como eu venho do teatro, sei que você vem também, né? Vem também tem diferentes autoras que passam pelo teatro, acho que É, tem uma relação aí. tem. E aí de alguma maneira eu acho que o teatro me autorizou a escrever,
porque a escrita estava lá desde sempre, mas o teatro me autorizou a mostrar para alguém o que eu estava escrevendo. Então, Legal. todas as primeiras coisas que eu escrevi a sério, de verdade, para mostrar para os outros, desde os 18, 19 anos, eram peças de teatro. E só que eu acabei achando difícil fazer teatro e migrei completamente para literatura. E cá estou. Olha aí. É muito esse percurso pela dramaturgia e pelo teatro eu acho engraçado, realmente tem diferentes autores que passam por ele. Ele Tem. ele ele desperta a palavra na gente de alguma forma, né. E acho que também talvez nós, como mulheres, temos menos referências ou tínhamos, né, nos Uhum. anos 90, nos anos 2000, de mulheres envolvidas com a arte através da literatura, do que a gente tinha através do teatro. É Então verdade. era mais autorizado ser atriz do que ser escritora. Então eu entrei no teatro, daqui a pouco eu entendi que eu gostava mais da coisa da dramaturgia, daqui a pouco eu entendi que direção, e fui entendendo que era com a palavra o jogo. É, legal. Bom demais. E pra você, Que Mari, como legal. que é? Que curioso. A trajetória é parecida, na verdade, mas eu me apaixonei por escrever desde que eu aprendi a escrever. Foi uma coisa espontânea, assim, uma paixão inexplicável, porque meus pais, eles sempre valorizaram muito, mas também não eram leitores de ficção. Hoje eles leem muito mais ficção do que na época. Então eu não tinha esse exemplo em casa, apesar da minha avó também ela era professora municipal e era, assim, poeta, né? Ela fazia os poemas dela em casa, tal, não publicados, mas e era muito bonito o jeito dela de viver, assim, muito reflexivo. Então eu tinha essa referência, assim, do pensar, ouvir música clássica, ficar desenhando ao som, né? Acho que tem uma ligação. Mas eu adorei escrever. Mas acho que antes de ler, eu fiquei gostando de criar a partir das palavras, das frases, antes de me apaixonar por algum livro e gostar, dizer que eu gosto de ler, dizer que eu gostava de escrever. E aí depois eu fui me apaixonando por outras obras que normalmente elas me estimulavam a escrever, né? Eu gostava dos livros que me davam vontade de escrever. E depois virei leitora, lógico, lá para os 11 anos já me acostumei, né, a também dar um tempo das minhas histórias para ter a dos outros. E aí teve essa questão do teatro, assim, né, mas eu sempre escrevi, sempre achei que era tudo muito publicável, né, era assim, nossa, meu romance que escrito aos 13 anos estava lá só esperando uma editora descobrir, e tanto que eu publiquei de fato aos 20 anos o que eu tinha escrito no colegial, né, que é o Idílico. Mas eu sempre fiz teatro, fiz no colégio muito, mas aquele esquema de colégio, né, faz teatro para perder a timidez, esse tipo de Uhum. coisa. E aí na faculdade também fiz a faculdade inteira, o teatro da faculdade e algumas escolas, né, tipo Macunaíma, ENDAC. E nesses teatros todos, claramente ali o meu papel também estava muito textual. Eu trazia sempre um conto, um texto mais teatral pra gente fazer, as pessoas adoravam. Então eu percebia que ali a minha atuação não era bem o caso. E aí eu passei em 2009 no curso da dramaturgia do SESI, da Maricê Salomão, que você Legal. tinha uma seleção complexa, tal, e era um ano inteiro, e esse curso era incrível, mas eu passei, não era 2009, acho, eu sei que eu ao mesmo tempo passei na defensoria, e no mestrado, e não sei o quê, e eu fui Nossa, tudo ao vacilando mesmo muito com esse tempo. curso, daí eu no fim não sei nem se eu concluí com êxito ou não, mas ela falava que meus textos estavam muito literários, né, então até na dramaturgia eu também fiquei mais literária, então eu não tentei mais, embora eu ame e tenha muita vontade de fazer, por exemplo, as adaptação dos meus livros ou Uhum. outra coisa, enfim, também flertei com roteiro uma época, são coisas que me interessam, né, mas eu não fiz a formação. Aí eu acabei fazendo direito, porque, enfim, o que eu queria era ser a Natália, na verdade. Eu fiquei o tempo todo falando: "Vou fazer letras, vou ser professora de português". Professora? É. Olha só. Mas aí a minha mãe ficou: "Ah, você não vai ter vai ficar pedindo pra morar em casa, você não vai conseguir emprego", porque ela achava acho que ela percebia que eu queria, na verdade, ser escritora e contava Aham. com isso, né. E não dá pra você contar com isso, né, Sim. por mais que sua mãe ache que tá bom o que você tá escrevendo, não dá. Então ela falou: "Não, faz direito", que aí tem essa ilusão, né, o pessoal que faz direito, pode trabalhar com o que quiser. Tá garantido, né. Não precisa trabalhar com direito só porque você fez direito. E aí eu trabalho com direito, né, me formei e passei na defensoria, mas desde nunca houve essa opção não escrever, né, sempre foi muito claro Uhum. que eu ia lutar ali para deixar as 2 coisas em paralelo.
Não, mas e legal ter esse percurso pela dramaturgia, que talvez isso até influencie o livro de vocês de alguma forma, né, os livros, esse contato com o teatro, então as cenas, né, a questão textual ali que vai de uma forma diferente. E o que eu acho legal nos livros de vocês também, é que é um percurso que tem personagens muito diversos, não tem personagens que se repetem, ou quando a gente tenta buscar para quem tá de fora, você, pensa: não tem essa uma linha que conecta todos ali a primeira na primeira olhada, porque são Uhum. personagens muito diferentes e que parecem muito distantes de vocês. Uhum. E eu queria até perguntar um pouco sobre isso, porque hoje a gente vê muita gente, por exemplo, tentando escrever personagens que estão muito próximos de alguma forma, né, de uma vivência. Como é para vocês escreverem personagens tão diversos e, ao mesmo tempo, eles parecem muito distantes de vocês, mas eles são próximos de alguma forma? O que que vocês emprestaram para vocês nesses personagens tão diferentes, sendo crianças, adultos, adolescentes, idosos, mães? Então, são personagens muito diferentes entre si. Como vocês criaram eles tão diversos e como eles se aproximam de vocês também? Acho que essa é uma coisa que a gente tem em comum, né, que é uma tendência, uma paixão, eu não sei se é paixão pra você, mas pra mim sim, pela ficção. Sim, a criação, né, Uhum. mesmo. Tenho a menor vontade de escrever sobre É. autoficção, por exemplo. Eu Autoficção. até tenho vontade, mas eu não tenho o que falar de mim, assim. Exato. E eu acho que tem gente que é muito bom nisso, né, a pessoa Uhum, pega Sim. uma aula, teve uma aula de português em que eu fui humilhada, e uhum. isso vira um livro. Aham. Eu não sei ainda fazer isso. Gostaria de fazer uma vez, com um ensaístico no meio, uma coisa assim, Aham. né, mas não é minha praia. Mas eu não acho que a gente eu ainda não sei, a gente tem que sentir se a gente é difícil entender até onde a criação é totalmente inventiva, né, Aham. e Com porque é certeza. claro que todas as referências somos nós, né, o que a Sim. gente viu do ser humano até então, e aí é claro que tem um exercício maior ou não, né, de empatia, de imaginação, de entrar num lugar totalmente diferente do seu, uma pesquisa que pode ajudar muito, né, a entrar Uhum. mais. E eu acho que eu falo para mim isso é literatura, né, Ah, não tem claro. muito, e é isso que é escrever. Uhum. Você entrar totalmente num corpo ali, numa voz que não é você, e acaba emprestando, às vezes conscientemente, por exemplo, no Se Deus Me Chamar Não Vou, eu fiz uma inspiração na criança que eu fui mesmo, criança que queria ser escritora, que tinha escritos, inclusive eu consegui pegar esses contos meus para ensaiar um pouco a linguagem dela. Eu era grande, solitária, tem muita coisa ali que é da minha personalidade aos 11 anos. Uhum. E isso foi claro para mim, né, eu tenho muita lembrança daquela solidão, daquela sensação de, quando que vem o futuro, quando vem se eu der errado, são perguntas que eu trouxe da minha infância, né. E Eu outras adoro essa coisas personagem, inclusive a Maria Carmen e aí é isso, eu também achei que eu estava fazendo uma criança muito peculiar, que uhum. quer escrever esse livro, quer isso, aquilo, e depois quando estava no mundo, o livro no mundo, no Brasil, as pessoas sempre ficavam falando: "Nossa, eu lembrei de toda a minha infância, eu seria muito amiga da Maria Carmen", então tem aquela questão que você fala de si, mas É, você chega no outro de alguma forma Sim. também, né. eu acho que o barato pra mim de escrever vem desse jogo de de mostra e esconde, né, onde que eu tô, onde é que tá o outro, assim. É louco, porque eu nunca me senti tão inteira, palavra esquisita, mas nunca me senti tão revelada num personagem que talvez seja o personagem mais, diferente do que, Uhum. biograficamente de mim, né, um adolescente, que é o personagem do meu livro novo, o Adriano, primeiro personagem longo masculino que eu escrevo, então minhas personagens curtos eu já tinha escrito, né, homens, em primeira pessoa e tal, mas longo é o primeiro, né, um romance com um personagem principal masculino. E eu tive a sensação inteira que, meu, alguém abria aquele livro e ia, sei lá, ia entender tudo sobre mim. E talvez o processo mais, entre aspas, biográfico que eu tenha vivido seja com esse personagem. Talvez eu precise, para falar de mim, falar do outro. Talvez tenha, eu precise disso. E tem uma outra coisa que para mim esse processo de pesquisa, de conhecer uma área, né, então, escrever a Estela, do Estela Esta Hora, eu tive que entender um pouco de medicina, tive que pesquisar, fiz entrevista com um médico. Escrever esse universo tão diferente do meu, pra mim é um processo que vai me curando um pouco de mim mesma, Uhum. porque, porque eu acho que a gente
pra mim, né? A gente nada. Pra mim, Uhum. se eu vou falando muito de mim mesma, aquilo vai me empapuçando, aquilo vai me adoecendo, assim. Mas eu acho que tem uma questão que a gente também para de se assombrar, né, com a própria vida. O cotidiano também pode ter uns encantos, pode ter coisas que nos maravilham, Uhum. mas a sua própria figura e a sua realidade laboral, enfim, a sua biografia, não tem o assombro. Então, por exemplo, eu fui escrever o Cláudia Vera Uhum. Feliz Natal. Que tem uma temática mais É próxima sua judiciário, da o realidade. natural seria se eu quisesse, né, ter com facilidade o domínio de cada questãozinha do dia a dia, cada angústia, existencial, eu fazer uma narradora defensora pública, Uhum. fazendo-se essa mesma aventura, que fosse essa mudança para Cláudia e tal. Mas eu ia me sentir extremamente limitada, porque eu ia ter que me esforçar para ter esse assombro com o que para mim já naturalizou. Uhum. Eu talvez não visse nada além disso, e eu ia me Uhum. ater muito à verdade que eu conheci, que calhou de ser a minha verdade como defensora pública, e eu não sei fazer uma coisa maior disso. Pelo menos agora eu não saberia. E já com um juiz, além de eu sair do universo feminino, né, que também, como você, é um narrador masculino, eu fui para um outro lugar, que é o da decisão, o de ter, né, de ser a pessoa que vai tomar todas essas decisões e tem que gerir um cartório de processos, tem que gerir problemas de todos os temas possíveis, dos mais ricos aos mais pobres da cidade, são coisas que um defensor público não vivencia, né? Uhum. E aí, ouvindo as pessoas todas, né, que eu fiquei entrevistando informalmente, né, áudios e tal, eu chego a uma verdade que me parece maior do que se eu fosse contar a minha perspectiva, a perspectiva dos meus colegas, que eu acho que funcionaria também, mas seria um livro bem diferente assim, menor no sentido de menos amplo, muito mais, Mas muito legal ver se esse lado. ateria ali a uma coisa, né. É quase como aprender uma língua nova, né? Quando você vai aprendendo uma língua nova, que você vai Uhum. Você se vai descobrindo a sua assombrando, um pouco, né, você redescobrindo vai certas percebendo coisas. o detalhe, Caramba, né. é assim que se faz, é assim que se organiza essa Uhum. gramática. Olha essa palavra que interessante, que, não, que é Então vai diferente ou é vai igual na dando minha esse língua. encantamento em É, vocês também, né, que é algo É. que traz de novo. E É isso que você vocês falou, aí você percebe também a etimologia do seu português quando você vai estudar sim, outro, né. é. você se percebe, né, pesquisando o outro. E aí vocês 2 falaram da pesquisa, justamente para construir esses personagens diversos, vocês pesquisam. Como é essa etapa da pesquisa para vocês e que horas vocês falam ali: "Não, acho que tá bom, já tem coisas suficientes", e aí como vocês vão transformar essa pesquisa em personagem? Acho que muita gente, né, que gosta de saber dos livros, gosta de saber de escrita, tem essa curiosidade desse processo de construção mesmo, do como a gente vai Uhum. transformar isso. Você falou de entrevistas, ouvir histórias, pessoas talvez que você vê no seu dia a dia e vai trazer para o livro de alguma forma, como é essa parte da pesquisa? Eu tenho essa curiosidade também do Stella, pra E eu do saber. Árvore. Olha aí, Porque você teve que pesquisar muito para escrever o Árvore, né? Sim, bastante. que foi um Você bem ousado viajou, não também de foi? personagens, Foi. né. Tanto o Árvore foi o único livro que eu fiz, assim, de pesquisa antes, né, de Uhum. realmente entender se eu sou capaz de falar dessa história, se eu vou entender essas pessoas, e se eu vou conseguir compreender o sistema de produção e a integração e as dívidas e o envenenamento para poder ficcionalizar em cima, né. Então primeiro estudei muito, e de forma caótica, né, não acadêmica, Uhum. várias teve umas leituras de mestrado, doutorado, tal, para entender até o que que falta na lavoura, a ergonomia, onde é que dói e tal. Mas muito vídeo de YouTube dos próprios, né, dos Uhum. próprios fumicultores, das crianças, adolescentes fazendo videozinho na lavoura, o que que eles falavam, como eles falavam. E isso ia juntando tudo e as próprias, depoimentos deles me davam cenas, né, a pessoa que fala o quanto fica doendo o pulso depois que você passa o dia inteiro fazendo assim com os brotos, né, de torção. Isso vai virando cena. E aí, uma hora eu me senti pronta para começar e a pesquisa não parou mais, né, porque aí cada vez que eu acabava uma fase da do plantio, eu falava: "Tá, agora deixa eu ver que tempo, que clima que estaria fazendo nessa cidade que eu estou imaginando, quais plantios caberiam aqui, e o que que eles estariam fazendo com o tabaco". Aí eu vou lá e pesquiso tudo de novo, lembro onde é, e isso já me dá novas ideias e vou seguindo. Então, era antes e durante, né. Olha que legal, que normalmente parece muito também com pesquisa de teatro, né, pesquisa de ator, que tem É, essa pesquisa laboratório, de né? história, laboratório de personagem. Faz sentido. E a pesquisa íntima também, né, de você imaginar o tempo todo, Aham. como sentiria essa adolescente. Aí você passa a tentar sair de você o máximo possível, né, porque Uhum. primeiro você imagina que dor eu sentiria de saber que eu tô sem escola, desde dos meus 15 anos, porque a perua escolar foi cortada, não busca mais nessa fase para o ensino médio. Uhum. Aí eu imagino a minha dor, qual ela seria. Agora eu vou transferindo esse problema para essa Alice, que tem essa realidade, e como ela lidaria com isso? Talvez fingindo que isso não é um problema e focando muito no Musa do Sol, que é o que enaltecem nela, que é a beleza. Uhum.
Isso também pode ser um problema, você ter essa beleza enaltecida dessa forma, enfim. Aí eu vou entrando num problema que eu nunca tive. Eu tive que escrever pra uma amiga. Você teve algum problema na infância por ser muito bonita? Conta pra mim, tinha um lado negativo disso? E ela, de fato, me deu um lado negativo, botei no livro. Então tem essas pesquisas do nada. Oi, como é ser bonita? E, enfim, foi esse sim. Os outros livros não, outros são mais durante mesmo, né? Como que é o carnaval dos anos 50? Não é sempre a hora. Eu vou lá e leio uma etnografia urbana disso e faço as cenas. Então. É legal aproveitar também que cada livro é um processo, né? Muita sim. gente às vezes pensa que, não, cada autor, ainda mais vocês que escrevem muito, já vai ter ali um processo mais ou menos do que fazer, um passo a passo, e não é. De jeito Cada nenhum. livro, vocês vão do zero ali pra entender o processo mesmo. O processo do Stella de pesquisa foi muito parecido, assim, com o que você tá contando, essa coisa um pouco caótica, um pouco organizada, muito vlog de residente, porque eu precisava entender como é que funcionava uma residência médica, mas a parte que eu mais gostei da pesquisa foram as entrevistas que eu fiz com 2 preceptores, né, que é uma espécie de chefe ali da residência, tem algo nesse sentido, e na época entrevistá-los, ouvir que tipo de palavras eles usavam, como é que eles pensavam sobre os assuntos que iam aparecer no livro, como eles viam o mundo. Então, eles tinham coisas que eram muito parecidas, né, visões de mundo, formas como a medicina foi afetando a maneira, o comportamento daquelas pessoas, o modo de ver as coisas, assim. Então, a parte que mais me encantou foi essa parte das entrevistas. E eu contei com esses 2 médicos, principalmente com um deles, o Dr. Yuri, pra de vez em quando ligar e falar, escuta, daria pra acontecer isso, sabe? Daria pra acontecer isso na residência? Qual é a pior coisa que alguém pode fazer numa residência? Como alguém pode ser? Então, esse contato na pesquisa é importante. Agora, por exemplo, pro próximo livro, pro Ainda Não, a pesquisa é meu dia a dia em sala de aula, né? Então, são 15 anos dando aula, metade do meu livro se passa num ambiente escolar, pouco menos da metade, e a outra metade fala sobre o ambiente escolar, né? Então é um livro que gira muito em torno da educação. Não é esse o único tema, nem o tema principal, mas o ambiente da escola é um ambiente que eu conheço muito bem. Não só por ter sido aluna, mas porque estou há 15 anos em instituições diversas escolares, né? Então, assim como você, fui 15 anos ali... de judiciário, 15 anos de 15 escola. Blusas parecidinhas. É verdade. Só que não quis falar do ponto de vista de uma professora de português, mas de um aluno bolsista, filho de uma funcionária bedel da escola. Então também não me interessaria falar do ponto de vista de uma professora de português, né? E no Stella se nota que você foi em algum lugar que você pegava opiniões internas, né? Dava pra perceber, não, Que tava ela olhando foi lá de pegar esse dentro, olhar é. que claramente ninguém leigo tem, então veio, e não tem explicação, né? Vem com naturalidade, isso que é legal. Mas eu confesso que eu me surpreendi muito quando o Stella foi adotado esse ano na Faculdade de Medicina da Unicamp, né? É verdade, eu vi você compartilhando isso. Uma loucura, uma insanidade, Muito não sei legal. como isso foi acontecer. E eu fiquei muito impressionada que o comentário dos alunos da medicina era: como você conseguiu tamanha verossimilhança? E eu pensando, eu consegui, Venci na muito vida. obrigada, não sabia. Felicidade de ter conseguido reconstituir aquele universo. Claro que eu não queria reconstituir com detalhes, mas reconstituir principalmente como é a cabeça de alguém que está imerso nessa loucura que é a residência médica. Mas Qual é o estado legal subjetivo dessa Isso é pessoa? uma grande surpresa, né? Porque também os sílabas, eu não fiz uma pesquisa técnica sobre luto em nenhum momento. Eu queria realmente me entregar ali pra Ana narrando desse jeito. E eu não sei, né? Eu me iludia que ninguém enlutado ia ler esse livro. Olha onde eu tava com a cabeça. Assim. Não, a pessoa que sabe que acabou de perder alguém ou Não vai que nunca querer ler. superou, vai ver que o livro é totalmente sobre isso, não vai ler. E aí, pelo contrário, ele é adotado em trocentos grupos de luto. E a primeira vez que eu soube que uma pessoa que tinha acabado de perder a esposa tava lendo, eu fiquei desesperada. Eu falei, não, vai ser uma violência, eu vou errar, não, ele vai achar absurdo. Não, e a gente chega por sentir mesmo, né? Tentar sentir o máximo possível uma realidade que não é a sua. Talvez você... E eles falam, eu não saberia dizer isso que eu tô sentindo. E talvez a gente entre naquilo de falar de si, né? Talvez eles... Com Exato. certeza. Aí vem de um lugar de fora uma palavra construída dessa forma e ela parece que encaixa na sua dor, né? Que vem esse lado mais legal da escrita que vocês estão trazendo, sejam personagens próximos ou distantes da realidade, vem a pesquisa, vem ouvir histórias, vem conhecer gente, andar na rua, ver o que tá acontecendo pra conseguir conversar com você e ficcionalizar, então, esse outro universo, Se né? interessar, né? E se interessar pelas pessoas, exato. Vocês acharam mais difícil escrever personagem masculino do que feminino? Mais fácil, apenas diferente? Como foi pra vocês escreverem personagens mulheres e homens?
Nossa, sendo eu nunca pensei autoras. sobre isso. Ou Você pensou realmente sobre ou isso? não fez nenhuma diferença quando Eu você tinha estava escrito o escrevendo? Idílico, né, que é esse primeiro livro que eu publiquei no colégio, eu fiz no colégio, era um homem narrando, e nunca mais. Uhum. Mas esse livro era impossível, não podia ser uma mulher, né? Eu já comentei por aí, que é um juiz que não consegue julgar, ele não consegue se decidir, ele percebe que não tem força para, né, vocação para essa carreira que ele escolheu, e é inábil socialmente. E aí, quando ele recebe um processo na corregedoria, que é esse livro mesmo, ele respondendo esse processo, era para ele ter uma resposta padrão, técnica, e ele perde a cabeça, começa a expor toda a vida íntima, enfim. Tem uma brincadeira aí com a linguagem que começa jurídica e ele vai se desembestando. E isso numa mulher é um reforço de estereótipo, né? Uma juíza que Uhum. não sabe decidir, que não consegue, né, manter a compostura necessária, enfim. Então, não dava. Então, desde sempre eu sabia que ia ser um juiz, que aí consigo trabalhar um pouco de questões, claro, tem uma imaturidade dele, e tudo mais, mas uma crise de autoestima, mas existencial e não né? Não vou Uhum. estereotipar mais a nossa carreira. E com isso eu achei muito legal que eu entrei na amizade masculina, né, que eu sempre falei de amizade, e ainda não tinha feito essa Uhum. incursão, e aí eles conseguem, essa coisa da intimidade, a dificuldade que tem de intimidade, né, mesmo as pessoas do livro, os homens que têm algum talento para se aproximar um do outro, né, porque o juiz mesmo não tem, não tem uma construção de intimidade ali, de abertura mesmo e de Uhum. proximidade, sempre cheio de ritos ali de ele percebe isso, o quanto tem ritos de masculinidade que ele não performa, né, e se sente fora Uhum. disso. E aí já escapando disso, falando da masculinidade, a gente falou no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, as juízas comentaram muito disso, o quanto foi percebendo pelo livro que é uma lógica inteira masculina, o próprio tribunal, as audiências, Aham. o poder, e por isso as mulheres acabam ficando muito injustas também, porque para se colocar, para serem respeitadas, elas performam um Um universo ali totalitarismo ali masculino. masculino, então, eh, essa sensibilidade dele, ainda que ainda seja meio vulnerável e inviabilize em muitos lugares ele se colocar ali contra o promotor, mas é importante também, e traz coisas boas para judicatura ali, né, para o exercício Uhum. da justiça. Então eu adorei fazer esse mergulho, assim, não sei se eu diria que é mais bom, eu fui uma árvore, eu fui um É caminhonete, verdade, você assim, eu achei pra mais Eu fui um você fácil. espelho, pra entendeu? você isso não Eu faz a sou menor um espelho. diferença. Foi uma Não, claro, tem criança, que foi eu fiz com o espectro de vários homens que eu conheci ao longo da vida, e é lógico que é um homem muito específico, com mais dificuldade do que a maioria dos que a gente conhece, mas também mais cuidado do que muitos que a gente conhece, Uhum. então é um amálgama aí junto com a criação, né, então, é claro que vai ter muito cara que não vai se identificar, mas é da vida, né. Sim, mas muito legal, a gente volta pra analogia do teatro, que você falou: "Fui uma árvore, fui um espelho", porque Aham. daí a gente lembra daqueles atores e atrizes que conseguem ser personagens absolutamente diversos e com muita verdade, né. Tem ator e atriz que você olha e parece que é sempre o mesmo personagem, tem uns que mudam muito, acho que Aham. então vocês andam mais por aí. Eu estava me dando conta de uma coisa, assim, quando eu comecei a escrever contos, não vou chamar de conto. Quando eu comecei a escrever narrativas curtas, que eu fui migrando do teatro pra literatura, os meus personagens eram homens, os primeiros. E aí, em algum momento eu falei assim: "Por que que eu tô escrevendo personagens masculinos sempre?" Não necessariamente em primeira pessoa, mas eram sempre personagens masculinos. E aí eu fui me dando conta, claro, de que tinha aí uma ideia de que, pra escrever precisava passar pela essa máscara por essa máscara masculina, né, que eram as referências que eu tinha, de escritores, em sua maioria homens, e logo talvez tivesse algo inconsciente me dizendo ali que eu precisava passar pela masculinidade. Tanto que no Uhum. começo eu assinava N. Zucala. Eu não Olha só. assinava Natália. E aí eu falei: "Não, espera aí, por que que eu tô assinando N? Por que que meus personagens dos meus contos são personagens masculinos?" E aí foi quando eu, escrevi na época o 33, que é a última peça de teatro que eu escrevi, e, escrevi o Cheia, com Uhum. uma personagem principal, mulher, inclusive, que engravida, né, assim. Então e daí, quando, eu fui escrever o Adriano, que é esse livro que tá em pré-venda aí, Vem aí em o livro não, setembro, né, hein, o gente. personagem o personagem do Ainda Não, do livro que tá em pré-venda, como eu queria falar sobre masculinidade em escola, que eu acho que é um puta Temão, né. tema, assim, a gente que tá em sala de aula vê como como esse é não só um tema, como um problema, né, como Uhum. estão adolescendo os nossos jovens, como é que estão crescendo nossos jovens. Então é um livro que passa
por um ambiente um tanto sem esses nomes, mas um tanto incel, um tanto red pill, e eu queria esse universo, eu queria chegar mais perto desse universo, porque é o que mais me angustia, assim, hoje, em sala de aula, como professora, e como tema, como pessoa que tá viva, como uma pessoa que tá vendo os adolescentes crescerem dominados, assim, por essa lógica, Vai assim, dando de aquele desespero. misógina. Uhum. E como eu queria me aproximar disso, aí fui sem medo, assim, de não soar suficientemente masculina, né? Até porque a gente tá falando de um adolescente, e o adolescente é esse ser híbrido, né? Que tá experimentando. Inclusive, o próprio gênero, o próprio sexo, onde que tá. E o Adriano não é exatamente um adolescente padrão também. Uhum. Então, assim como, né, o seu juiz Não é um homem não é um machão. macho. Mas isso que é legal, que eu acho que a gente tava falando no comecíssimo de não falar de si. Eu acho que tem alguma coisa que a gente pode colocar nesses homens que o próprio homem talvez não coloque, porque ele Sempre vai ter algo do autor, ele né? não se assombra com aquilo, é nós que nos assombramos com aquilo. Uhum. Então, às vezes, vamos chamar atenção ali pelo menos com mais nomes ou mais reparo em alguma coisa. Tanto que teve uma leitora que mandou, nossa, só você para me fazer ter compaixão e me interessar pela vida de um homem branco hétero do judiciário brasileiro. Enfim, acho que a gente vai trazendo ali um outro olhar. E não é sobre homem, né, o livro. Na verdade, você colocou a voz, mas você pensa o tempo todo nas mulheres que esses homens estão vendo, né, julgando, se relacionando, observando no trabalho, tentando estabelecer coleguismo ou não, autoridade ou não, e os casos também no meu momento, aí, casos processuais, que ele tem que enxergar daquele lugar dele, e a gente fica vendo as mulheres o tempo todo ali, e mais vulneráveis ainda, porque é a partir do olhar dele. E no seu caso, imagino que também. Imagina, você fica pensando o tempo todo nas meninas que estão ali vendo, né, enquanto esses homens adolescem dessa forma. Então, Uma das personagens mais importantes do livro é a Sarah, que não fala nem uma palavra no livro. Olha só. Então, é um grupo de meninos que aparece mais, o Adriano, mas os amigos dele ali em volta dele. Os poucos amigos que ele tem, que ele não sabe muito bem nem se são amigos, se não são amigos, justamente. Ele não tá ali se perguntando o que é a amizade, se esses caras são meus amigos ou não. E esse grupo se vê no meio de tô tentando não dar spoiler ali, mas de uma situação que envolve misoginia. E essa personagem que é central no livro, que é a Sarah, que tá desde a primeira até a última página, no livro inteiro ela não diz uma palavra. Então é legal que vocês construem esse personagem, mas trazem incômodos de vocês também, e observações, e esse olhar também da mulher e da autora, né, em relação aos homens, aí você vai construindo. Mas legal, que não parece então que foi nem um pouco mais difícil, acho que é mais legal ainda que você se coloca nesse outro corpo, nesse outro lugar, e vocês falaram muito dos trabalhos de vocês, de alguma forma, e acho que isso também foi perspassando pelos livros mais atuais de vocês, mas agora de forma muito prática, gente, como é para vocês que trabalham tanto e escrevem tanto, conseguir conciliar esses dois universos, o universo da defensoria pública, seu universo como professora, esse espaço do trabalho, do estar ali trabalhando nesses lugares tão diferentes e ter o momento de estar ali, você na literatura, você escrevendo, vocês são escritoras que se organizam, vocês colocam um tempo no dia a dia, não, vou ter esse tempo aqui para escrever, ou é caótico, como é esse processo para vocês duas, para conseguir equilibrar esses dois universos? Eu já tenho muita rotina na minha vida, né? Porque sou psicanalista também, né? Tava fazendo as contas esses dias, 7 anos, 8 anos, não sei quanto tempo. Então, a minha vida, se ela não for muito organizada em termos de tempo, e eu sei que você também é um pouco assim, se minha vida não for muito organizada, eu não consigo atender, dar aula, corrigir, eu dou mentoria literária, leitura crítica. Então, se eu não organizar muito a minha vida, eu não consigo fazer tudo isso. Então, a única coisa que eu não organizo é a escrita. Então, a escrita se impõe. Eu gosto muito, veja, um pouco loucura o que eu vou dizer, mas eu escrevo muito nas férias. Então, é o momento que eu mais escrevo, e eu adoro esse momento, é nas férias. Recentemente fiz uma coisa que eu acho maravilhosa, quero poder fazer sempre, que é tirar umas semanas para viajar
e escrever neste lugar em que eu estou ali enfurnada. Isso para mim é o cenário ideal. Eu sozinha, num lugar longe das pessoas, da minha casa, dos meus problemas, Nossa, é o e cenário ideal cenário mesmo. ideal. 15 dias ali enfurnada fazendo aquilo. Mas a escrita se impõe, assim. Se eu tô num processo, ela vai se enfiando e ela precisa ir se enfiando, porque quando eu começo a colocar a escrita na agenda e ela entra no meu rol de obrigações, aí me incomoda. Eu gosto da Entendi. selvageria dela, assim. Sonho com um dia em que eu nem preciso colocar ela na agenda e toda semana ela aconteça, todo dia ela aconteça, mas por enquanto ela precisa ter essa respiração de quem se impõe na minha Frescor vida, ali, né? né? Porque, assim como a Mari, eu não lembro de mim mesma sem escrever. Escrevendo. Não sei o Nossa, que eu é assino isso. embaixo desse seu relato. Esse último ano e esse último livro foi mais tumultuado, porque depois que eu comecei a fazer muito evento, tá ficando cada vez mais difícil de conciliar, organizar, e aí às vezes eu tô trabalhando e me distraio muito com as questões de literatura no meio, então eu acabo trabalhando de noite, enfim, Uhum. tem sido mais difícil, e não escrevi mais desde que acabei o Cláudia, então preciso retomar essa atividade. E acaba sendo assim, férias, escreve um monte nessas férias. Aí passa 4 meses, ele dormiu lá, aí volta de novo recesso, forense, férias, né, e retoma esse projeto onde ele parou. Ah, E aí então vai vocês indo. duas têm isso das férias também, né? E viajar sozinha, ótimo também. Não, mas no Cláudia, talvez por ser do judiciário, eu consegui fazer algumas incursões, assim, durante a semana, Uhum. né? Falei, bom, esse dia, então, aqui dá para eu deixar, parar isso, fazer isso um dia inteiro. Eu escrevia um dia inteiro, sozinha na sala, e voltava, enfim. Não tinha esse problema de ficar, eu preciso da imersão total, parar de trabalhar, né? Parar de Uhum. pensar nisso. Não, isso eu consegui envolver ali no meio do ano, eu não ia falar ano letivo, tadinho, do ano laboral. Legal. E de curiosidade, quanto tempo geralmente vocês têm demorado para escrever os livros de vocês? Porque vocês têm publicado bastante nos últimos anos. Eles tiveram um tempo parecido? Tipo, isso foi nas férias, um mês, como você falou, veio quase tudo, depois foi reescrevendo ou não? Um ano, alguns meses, como é? É que eu não sei você, mas eu fico convivendo com o livro que eu tô escrevendo, mesmo que eu não esteja escrevendo ele, Antes né? de chegar na escrita de fato, Não, né? mas é quando Não, parou durante. metade, aí voltou Uhum. depois, ele fica ali, né, acumulando ideias, tal. Quando você não tá escrevendo nada, parece que a sua vida tá evaporando, né, nada tá virando Exato. nada. É Não, verdade. Aí você tá com romance, tudo também é dessa porcaria dessa história, então assim, não tem. exatamente. Eu acho que a minha Mas sensação se é a você for mesma. consolidar todos os dias de momento, horas no teclado, não dá muita coisa, porque eu tenho um jorro, assim, né? As vozes narradoras são velozes, então acho que a forma de escrita é ágil. Uhum. Então, por isso que eu sou muito produtiva. O tempo que eu tô escrevendo, realmente escrevo um monte. Aí, lógico, depois o livro tem um monte de escrita que não é a escrita inicial, né? Que é a releitura com a reescrita e, enfim, outros Joga coisa caminhos. fora, Aí isso é um reescreve. pouquinho mais demorado, um ritmo mais lentinho, mas ainda assim eu acho que não dá 1 mês e meio, assim, de, Uhum. de trabalho, né? Nossa, eu sou incapaz de fazer essa conta. Então foi aleatório também. É. Não, Eu foi um chute. acho que eu convivo com o livro até ter uma primeira versão. Os 2 eu convivi. Os 3 eu convivi 2 anos com o livro até ter uma primeira versão pra dizer: "Pronto, É eu porque é tenho isso, uma né, o primeira versão". conviver é um tempo diferente desse tempo do sentar e escrever, né, que a Não, o Mariana livro se falou, são coisas transforma muito, né, diferentes. desde que você É, termina ele se transforma muito. Claro que às vezes parece um detalhe, mas para nós parece que mudou. Se tem uma impressão com esse detalhe, você vai querer reimprimir todos e refazer, né. Então Nossa, sim. não muda muita coisa, todas né. as vezes que a editora mandou o livro pra mim, voltou o livro com Então. sem comentários. E pensando nessa trajetória de vocês, em todos esses livros publicados, vocês veem alguma obsessão literária que de alguma forma passa ali o livro de vocês de algum jeito, alguma busca, alguma emoção, algum tema? E o que que vocês acham que mudou em vocês lá desde o início da escrita, da Mariana e da Natália, lá do primeiro livro, para esses livros mais recentes? O que que vocês notaram que foi mudando nessa trajetória? Vocês foram ficando mais conhecidas ou foram escrevendo mais, foram mudando a escrita? O que que você notou? Pior que eu tenho uma resposta pra essa pergunta, acredita? Eu tenho uma resposta, porque uma vez um colega, a gente tinha um grupo de escrita e leitura, e um colega fez exatamente essa pergunta, e eu fiquei assim, muito encafifada. Tem alguma coisa que é essa obsessão? Alguma coisa que você, então, em todos os livros ela aparece? E eu levei aquela pergunta pra casa, fiquei com aquilo, fiquei com aquilo, fiquei com aquilo, e aí eu entendi que tinha um tema abstrato, que reunia tudo que eu escrevia,
que eram os limites do corpo. Então, o Cheia, por exemplo, é um livro sobre gravidez, não gravidez, uma mulher que se vê diante da possibilidade de gerar uma vida, e isso é uma grande coisa, só porque ela pode gerar uma vida, aquilo desorganiza ela completamente, não sabe se quer ou se não quer. O Estela, esta hora, é um livro que eu escrevi porque eu queria muito escrever sobre abrir barrigas e performar cirurgias e usar bisturis, Você já teve essa assim. vontade na vida real ou não? Foi só uma Já vontade só na tive, ficção? mas sou completamente incapaz de fazer isso de verdade. Então eu fui lá escrever um Realizou seu livro desejo. sobre, realizei completamente. Eu não consigo nem ver um vídeo de uma cirurgia. Eu Mas também não. escrever, eu amei. Eu queria muito poder fazer isso. E eu ainda não, esse livro que vai sair é sobre um adolescente no dia em que ele decide que ele quer se matar. O livro começa com ele dizendo que vai se matar. Então, de novo, uma parte significativa do livro é como é que eu vou me matar? Como que eu vou acabar com essa vida? E lidar com esse limite, É, que você falou dos limites também. é. Então, acho que esse é um tema abstrato que vai percorrendo tudo que eu escrevo. Pra você, tem algum, Mariana, ou você acha que não? Não, acho que tem aqueles que todo mundo, né? A Escritora da Morte já saiu no, no jornal. A morte, a maternidade ou não, né? E solidão, são os sistemas que estão em todos. Claro que tem alguns que destoam bastante, né? Mas sempre o Árvore Mais Sozinha do Mundo acaba tendo uma temática social muito relevante, mas também tem a mãe, a filha, a neta, as meninas, as duas irmãs, a relação das irmãs também tá naquele lugar da amizade que eu também falo muito, né, da amizade entre mulheres, que para mim é até o tema do Sílabas, não é nem luto, nem maternidade, mas essas histórias me assombram porque elas são, acho que coisinhas que ficam na minha cabeça, né, como são parte da minha visão de mundo, parte da minha vida mesmo, e aí nada escapa muito disso, né? As histórias se desdobram em outras coisas, mas esses temas ficam por trás. E aí, lógico, no Cláudia não tem, ele é muito mais de humor, é meu livro mais cômico. E então não tem aquela carga da morte mesmo, que é ou existencial ou de luto, né? Mas tem sempre ele flertando com medo disso. E a temática da amizade eu trago até numa perspectiva jurídica, que é uma coisa que eu gosto de abordar também, então, maternidade plural, enfim. Então eu consegui brincar na literatura com uma coisa que eu também queria trazer para a justiça, e para mim isso era uma coisa que eu queria fazer. E Legal. não acho que destoa dos outros temas também, acho que é um desdobramento, uma outra forma de abordar a maternidade, a amizade. Então eles acabam estando presentes. Sim. E sobre vocês enquanto escritoras, vocês acharam que mudaram muito desde o primeiro livro ou vocês acham que não? Tinha essa parte. É. Eu acho que o que mais mudou pra mim foi leitor. Assim, ter leitor muda o que Muda você tudo. entende sobre literatura, porque É. os clubes de leitura É. era uma coisa que eu não fazia ideia, Uhum. né? Quando você entrega um livro, de repente ele volta totalmente de outra forma, com coisas que você não imaginou. Se você imaginou, você não estava consciente. E você percebe, mais do que tudo, o poder da literatura. Porque eu era uma leitora mais solitária, eu e a Camila, a gente lia as coisas juntas, mas não tinha essa coisa coletiva que hoje tem. Então, as coisas não fervilhavam, elas não transcendiam tanto, né? Eu ficava apaixonada pelo livro, mas é aquilo guardadinho pra mim. E aí eu entendi, assim, e outra também, nos autógrafos, às vezes tem gente falando o tanto que o livro transformou a vida. É claro que eu não pego isso pro meu livro. Uhum. Eu estou escutando que, assim, cara, literatura é um negócio muito incrível, porque eu tava lá, eu não falava mais com a minha mãe, eu voltei a falar com ela. Uhum. Coisas assim. Que eu nem acho que a gente não pode pensar nisso enquanto escreve, né? Não é para isso, para transformar, para Sim. ensinar, para nada. Mas aí a descoberta disso, eu acho que preencheu ainda mais de sentido uma coisa que eu amava fazer sem saber por que eu amava, né? E é muito legal essa parte dos clubes. Recentemente a gente fez um episódio justamente falando sobre os clubes de leitura e o quanto isso amplia as conversas. E eu acho que deve ser a parte mais maluca, né? De você escrever e quando vê, exatamente, os leitores estão lá e falando de coisas que você, eita, nem eu tinha pensado nisso aqui, olha, ou como você falou, não de forma consciente. Acho que é muito legal ver o livro se ampliando assim, né? E você, Natália, o que mudou em você nesse percurso? É sempre um risco, né, escrever. E é um risco maior ainda achar que vale a pena imprimir papéis e dar para os outros e dizer: "Olha aqui o que eu escrevi". Então tem um risco nisso, e uma das coisas que para mim é importante é honrar esse risco. Então, às vezes, eu escuto uma coisa: "Nossa, como você é corajosa, caramba, você tá falando sobre isso, você tá".
né, tocando nesse tema, se eu não puder honrar esse risco, então não tem por que publicar, deixa na gaveta, né? Então, acho que, comentando sobre os clubes de leitura e a interlocução que hoje a gente pode ter, que é uma interlocução da contemporaneidade com os leitores, é uma coisa muito valiosa. E você vai entendendo o poder de um leitor e o quanto o livro não é teu. Isso é uma maravilha também. O quanto você vai Isso é entendendo, muito legal. aquilo não é meu, aquilo é nosso, tanto é nosso que, assim, a gente não escreve sozinho, a gente não escreve. A literatura talvez seja a arte, desculpa, eu vou devagar, mas a literatura talvez seja a arte que mais nos engana com a ideia de autoria e genialidade. A gente acha que a gente escreveu sozinho, a gente não escreveu sozinho. A literatura, todo livro é um produto da cultura. A gente usa uma língua que é alheia, que é nossa, que é compartilhada. Então, também esse produto é compartilhado. Isso não quer dizer não assumir responsabilidade pelo que a gente coloca no mundo, isso não quer dizer não honrar o risco que a gente corre quando a gente coloca um livro no mundo, mas também baixar um pouco a bola e entender que o livro, a literatura é um produto coletivo, que tá aqui com a Mari, escutá-la, tá aqui com você, te escutar e falar com você, é produzir conhecimento junto também. Sim. E isso é um negócio que a educação sempre me ensinou e que o consultório sempre mostrou como efetivo ali, né? A psicanálise existe porque existe uma dupla, não porque tem alguém falando sozinho. Mas, e isso muda tudo, assim, de escrever para si e escrever para os outros. E quanto mais a gente não, né? Mas fui tendo mais interlocução conforme foi escrevendo, né? Então, até hoje, a cada livro tem uma quantidade maior de pessoas que eu alcanço. Uhum. E espero que isso vá seguindo mais ou menos assim, mas é só um voto, né? E isso impacta nesse sentido de você entender o risco, a responsabilidade, mas também esse compartilhamento desse momento do livro estar no mundo, né? É de muita gente, não é só de uma pessoa. É legal que isso é muito contemporâneo também. Acho que os escritores nunca tiveram tanto, né, Sim. diálogo e tanto relação e conversa com os leitores, né, leitores e escritores, quanto Com hoje em dia. certeza. Então isso talvez vai impactar a leitura de alguma forma, É. a E literatura. escutar a Natália é tão bom, porque eu amava ser aluna, sempre amei. Nossa, ser aluna era uma coisa incrível, né? De se deixar influenciar. E ouvir E alguém aí, falando, né? e ouvir ela de novo, parece que te remete Desculpa. totalmente para aquele momento da sala de aula, você admirando, escutando, e as palavrinhas vão encaixando gostosinho. Deu saudade escolar. Nossa, isso acontece muito aqui no podcast, às vezes, e é até difícil, você tem que ficar muito atento, que eu tô lá super prestando atenção, a pessoa falando, aí a pessoa acaba de falar, ai, peraí que eu tinha que fazer agora uma pergunta, vamos retomar. E eu acho que os livros de vocês têm algo muito legal, que eles confiam na inteligência do leitor. E eu queria perguntar Amém. se quando vocês estão escrevendo, vocês pensam isso de forma consciente, de pensar ali, o que eu vou explicar, o que eu vou deixar em silêncio, o que eu vou deixar subentendido e não vou entregar, ou se é um pouco no subconsciente de vocês, ou não, se é algo que vocês buscam mesmo, de confiar um pouco ali no leitor de vocês, para esconder, mostrar. Eu vou contar uma conversa que eu tive com o meu editor esses dias, que eu acho que pode ser legal Vamos. nesse sentido, assim. É importante ter editores para ter esse tipo de Nossa, é muito conversa. bom. A gente, eu pedi para o meu último livro uma leitura sensível. E aí, eu pedi essa leitura sensível do Zé Mariano, que é uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito. E ele me trouxe uma leitura em que ele dizia: o teu livro é construído no silêncio dessa personagem, do Adriano, né? Uhum. Você não precisa dizer isso aqui, ou você não precisa dizer aquilo lá. E conforme eu fui lendo a leitura dele, aquilo foi me dando uma tranquilidade, em primeiro lugar, de que bom que isso já tá dito em algum outro lugar, eu não preciso ficar repetindo. E por outro lado, conversando com o meu editor, eu falei pra ele: caramba, o que será que disso aqui que eu escrevi é um processo de elaboração do personagem? Porque, enfim, essa talvez seja uma das características dos meus livros, né? Eles são muito mentais, muito cerebrais, tal. Não sei se cerebrais, mas eles se passam melhor. Acho que vou tentar caracterizar melhor. Eles se passam muito na dimensão psíquica dos personagens. Uhum. Eles são uma elaboração interna, é isso. Ainda não é um dia só da vida do Adriano e da Clara, da mãe dele. Então, são livros que se passam muito num cenário psíquico. No Stella, por exemplo, tem horas que você nem sabe se aquilo aconteceu mesmo ou não, ou se aconteceu só
na loucura da personagem. E aí, eu falando, então, fechando a digressão, falando com o meu editor, disse, eu não sei se esse trecho aqui é uma elaboração do Adriano, um trecho em primeira pessoa. Se isso é uma elaboração minha, que eu precisava, então, descobrir que assim pensava o Adriano, então que eu posso tirar. Uhum. Ou seja, durante a revisão é que eu acho que a gente vai cavando melhor esses silêncios. Ah, legal. Então, sempre escrevo pensando que o leitor seja um agente daquilo, né, daquele livro, porque é assim que eu gosto de ler. Agora, a estrutura, acho que a arquitetura só se dá na revisão. O que é que eu quero que esteja subentendido, o que é que eu vou limar, o que é que eu vou cortar, o que é que vai ficar, o que é que eu precisei dizer pra mim mesma, porque eu precisava descobrir sobre esse personagem isso aqui. Muito legal. É bom a gente entender que é todo esse processo, né, pro livro. Nossa. Não, essa parte da revisão com os cortes é uma etapa grandiosíssima, né, da escrita. Também acho que aí se vê muito o silêncio crescer. Uhum. Mas eu acho que eu tenho uma coisa mais instintiva, realmente eu não raciocino o que eu tô ocultando, o que eu não tô. Eu gosto mesmo de sentir o tino. E eu acho que o entendimento, eu busco sempre o entendimento do que eu estou escrevendo de fato. Essa parte, tem a parte de entender o personagem, tudo mais que a gente vai deixar mesmo nas entrelinhas. Isso é uma coisa do silêncio. Outra coisa é que às vezes a gente escreve um pouco mais. Se entrega mais à linguagem, uma dobradura de linguagem, uma criação ali um pouco a mais, e você vai perder algumas pessoas. Uhum. É um leitor mais inexperiente, um leitor que não curte esse tipo de entrega. Então, é uma escolha para alguns momentos, né? Você pode tentar simplificar e achar que não era isso que você queria fazer. E eu acho que tem livros que são inteiros assim. São autores que vão ser lidos por poucos e tem que existir também. Esses poucos gostam disso e ótimo. Faz parte da história da literatura também. Eu acho que eu prefiro ser um pouco mais compreendida, mas também não vou fazer grandes concessões. Uhum. Mas, por exemplo, na Árvore Mais Sozinha do Mundo, eu realmente não queria gente perdida onde não precisa estar perdido. Porque o foco ali era que eu queria que essa história dessa família chegasse às pessoas e você, de fato, estivesse entendendo o que está acontecendo ali com elas, E na contando aquela medida em que história. elas também estejam entendendo e que os objetos também estejam vendo, né? Então, Uhum. é o que deu ali para ver. Mas não ficar confuso, ai, quem tá falando aqui, quem não tava. Então, eu dei umas facilitadas, assim, realmente. Todo o começo do livro tem uma diquinha geográfica, assim, aqui no sol, aqui no jardim, aqui no meu farol. No meu reflexo, enfim, que era para assim, se a pessoa tem um pouquinho de dúvida, apesar da linguagem ser bem diferente, já vem essa dica e ela já para de pensar nisso, porque não é para ficar perdendo tempo com isso. Mas ainda assim, muita gente não chegou nisso, né? Mas E é isso, sentiu essa dificuldade. Mas tudo bem, mesmo essas pessoas que sentiram essa dificuldade, quem estava interessado na história avançou e uma hora pegou a lógica e foi. É porque é essa percepção mesmo, né, do que colocar e o que tirar, para também, igual você falou, também não deixar as pessoas completamente perdidas ali lendo, sem nem entender o que tá Isso foi um acontecendo. excesso para alguns leitores, né? Para Uhum. alguns leitores, assim, realmente, nossa, quanta explicação. Mas nessa foi uma opção consciente, assim, de deixar para não perder mais pessoas, mas por conta do tema do livro, que eu queria realmente não perder por esse motivo, né? Uhum. E, gente, aproveitando a dupla de vocês, perguntar. Mariana, tem alguma coisa na escrita da Natália que você queria saber como ela faz? E, Natália, mesma coisa. Tem alguma coisa na escrita da Mariana que você gostaria de saber como ela faz? Com toda certeza. Que difícil articular isso. É difícil articular. Eu sei que tem muitas coisas. Eu li o Cláudia Vera Feliz Natal recentemente e fiquei encantada com a embocadura do personagem, né? Com a embocadura, enfim, essa voz desse personagem, esse jeito de dizer. E uma coisa que é tão difícil fazer, e que você fez brilhantemente bem, porque é a característica do personagem, que é a adjetivação. Usar excessivos adjetivos de uma maneira tão brilhante e cômica. Então, eu acho que você fez isso de um jeito em que ficou claro que tem uma excessiva adjetivação ali. Assim, eu acho o adjetivo muito engraçado. Muito adjetivo pode ser tão engraçado. E Pior é que às muito vezes. engraçado, Mas pior que adjetivo é. engraçado. Agora que você falou, é. Então, eu acho que isso, assim. O que eu me lembro eu lembro que eu adorei o Cheia, mas eu li há 1000 anos. E achei que tinha até uma afinidade com o É Sempre a Hora, que eu tinha lançado próximo também, porque ela não lembrava se ela teve ou não teve uma filha, então começa a brincar com memória e gravidez de uma maneira que tinha uma afinidade. Eu nem te conhecia, pensei, essa menina vai ser minha amiga. E no Estela eu tinha ficado muito intrigada também com isso que a gente conversou aqui, né? Que é como ela parecia estar dentro. Eu fiquei pensando, sei lá, que ela já trabalhou
nesses lugares, né? Como ela viu tão de É, dentro, né? e acho que ela também. Eu acho que essa pergunta, como faz, eu não faço, porque quando me fazem, eu não sei responder É, nada. Eu e respondo, é eu difícil escrevo mesmo. escrevendo, não sei. Não dou oficinas, porque eu também não sei captar, não sei pegar o lastro das coisas. Mas isso que ela contou das entrevistas com pessoas de dentro, para isso que ela falou de ficar escutando a forma como eles falam, para ser natural, né? Às vezes vocês não vão entender o que a pessoa falou. Eu fiz isso na árvore também. O bacheiro, vamos recolher o bacheiro. A gente não entende, mas não importa, é assim que eles falam um com os outros. E acho que você também tinha trazido isso, e eu fiquei muito intrigada se você tinha trabalhado, assim, com esse pessoal mesmo, né? É legal você falar isso quando as pessoas perguntam como eu faço, eu não sei fazer, porque eu acho que é um pouco isso com diferentes processos criativos e artísticos, é muito difícil, né? Quando você pergunta como você faz, como faz? É muito difícil Uhum. colocar em palavras práticas. Uhum. Hoje eu estava até lendo um texto, hoje à tarde, sobre a Socorro Cioli, uma coluna dela na Folha de São Paulo, que ela estava falando um pouco justamente sobre isso, que ela não conseguia exatamente explicar esse como Uhum. chegar lá, como fazer isso, como fazer aquilo, porque é um pouco a gente entendendo esses lugares internos, externos. E agora a gente, para apertar vocês, que eu sei que é difícil, vocês topam um pequeno bate-bola Nossa, eu de. sou horrível É, eu, nisso. Meu Deus do céu. eu imagino, às vezes, é porque parece que dá um branco, querem Então tentar? você começa. Eu já ia falar o contrário, eu ia falar, vamos Não, primeiro com a vamos, vamos. Natália. Vamos tentar a Natália primeiro. Então, um livro brasileiro que você gostaria que mais gente lesse. Que mais gente lesse, como se estivéssemos. Não, como se fosse. Como se Eu ia falar estivéssemos esse. palimpsestos de putos. Caramba, como é que é? Se É como se estivesse. vivêssemos, acho. Não, Caramba, estivéssemos esquecemos o Em verbo, pa- amiga. em palimpsesto de putas. Pronto. Eu viravinha de forma geral. É, Vou, todos vou, vou dela, aceitar, né? vou aceitar pra vocês duas, então, que a É. Mariana foi que eu falei isso. Então, A vida inteira tem que ser mais lida, É, né? também acho. um livro que mudou a maneira como você escreve. Ai, são vários, tá? Mas. Moby Dick. Tem algum que vem As na sua mente? meninas, quando eu da Lígia Fagundes Telles, né? Eu tinha Uhum. 14 anos, eu encontrei ela na vida. E mudou totalmente minha percepção da escrita, né? De entender o doméstico, as coisas que não acontecem tanto assim, elas estão dentro da cabeça, dentro da conversa das pessoas. Mudou muito o que eu queria pra minha escrita também. Moby Dick Pensando. me deu uma liberdade impressionante. Assim, É. eu falei, meu Deus, pode fazer isso, gente? Então vamos. Legal. As meninas eu peguei pra ler novinha também, acho que as meninas eu pensei, E né? mudava o narrador no meio do E aí eu parágrafo, acho eram que eu não coisas entendi também. tudo que tinha ali, mas de alguma forma ele chega, né? Mesmo você Uhum. não entendendo tudo. Então, algum personagem de uma outra autora que você acha tão legal que você gostaria de ter escrito? Autorar? Uhum. Ou autor. Autor ou autora. Ai, são tantos. Eu gostaria muito de ter escrito Esperando Godot. Olha, Olha. Inteiro. Então, Pozo, Lucky, todos esses. massa. Ai, Mariana, tem nossa, algo que será vem. que É eu vou porque é ruim, lembrar então isso? dá uns brancos mesmo. Eu É. falei, o melhor momento do dia pra escrever. Enquanto a Maria pensa. Depois Tem do algum? almoço. À noite, eu acho. Bem melancólica, assim, tem que estar bem. Bem na energiazinha. Eu lembrei, Os Meus Sentimentos, da Dulce Maria Cardoso, portuguesa. Uhum. A narradora ali, nossa, fantástica. Aí, maravilha, gente. E se vocês tivessem que dizer alguma coisa pra Natália ou pra Mariana, né, vocês duas, pra escritora que começou anos atrás, o que que vocês diriam? Pensando em tudo que vocês já percorreram aí dentro da escrita. Acho que Uhum. confia, né? Confia. Não, melhor coisa a ser dita. Acho que não se preocupa em ser escritora, se preocupa em escrever. Ah, maravilha. Gente, a gente tá encerrando, tá chegando aqui já pertinho de 1 hora. Queria perguntar, além dos livros de vocês, que são os livros atuais, obviamente, para todo mundo ler, se vocês têm alguma dica de leitura, de algo que vocês estão lendo por agora, que querem deixar aí para quem tá escutando a gente. Nossa, eu li nas férias de final de ano o Satan Tango e fiquei muito impressionada, assim, muito impressionada com esse livro. Então, Fica a dica aí. Eu essa semana. acabei de ler para fazer acho que a orelha mesmo, da edição brasileira, do Mamute, da Elva Baltazar. E eu já tinha adorado ela no Boulder. Uhum. Então também sempre falo do Boulder, mas o Mamute também adorei, porque além de ter a mesma escrita bem impactante dela, é meio divertido, ao mesmo tempo intrigante, então gostei bem. Gente, maravilha, é isso. Passa muito rapidinho,
Nós já estamos aqui chegando a 1 hora. Queria agradecer muito vocês, queria agradecer quem tá ouvindo a gente daqui. Mariana, Natália, finalmente consegui trazer vocês duas. A gente, ó, tem umas autoras, gente, que vocês não sabem aqui o percurso que eu percorro para conseguir gravar, hein? A gente demora, mas dá certo. Então, super obrigada por terem vindo elas na escrita. Fiquei muito feliz de verem vocês aqui. Admiro vocês como escritoras. Acho que vocês são aí ótimos nomes da literatura contemporânea. Então, obrigada pela participação. Obrigada. É uma alegria, uma honra estar aqui. E fiquem de olho nos livros das duas, hein, gente? Quem não leu ainda, procure aí pra ler, saiba mais. Procure saber, procure saber. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Tchau.